o Corinthians pode ser punido pela FIFA por conta da contratação, não exatamente a contratação, né, mas por causa do calote na contratação do zagueiro Bruno Mendes, que pode deixar o Corinthians assim que o futebol retornar aí da paralisação. Roda a vinheta pra gente explicar esse pepino todo. Saudações corintianas, fala fiel! Vocês que estão ligados aí no noticiário corintiano já viram que nesse começo de semana o Bruno Mendes está dando muito o que falar no noticiário corintiano. A última menção a ele é por conta de uma entrevista que ele deu a uma rádio uruguaia. E nessa entrevista, o jovem zagueiro de 20 anos do Corinthians revelou que já conversou com o clube, com o Thiago Nunes, com a diretoria do Corinthians, para manifestar o desejo, ou pelo menos entender quais são as possibilidades dele ser emprestado pelo Corinthians assim que o futebol retornar, porque ele quer jogar mais, ele quer mais rodagem, ele quer mais minutos em campo, até para ser convocado, para voltar a ser convocado pela seleção uruguaia. E ele não vem jogando muito, na verdade quase nada, desde que ele foi contratado há mais de um ano pelo Corinthians. Separamos aqui as principais declarações dele. Abre aspas. Quero ter mais continuidade. Um jovem quer jogar. Não descarto um empréstimo a outro time. Já conversei com o clube no caso, o Corinthians. Aí ele fala um pouco sobre a passagem dele pela seleção de base do Uruguai e pela seleção principal do Uruguai. E aí ele diz, obviamente, sonho em jogar a Copa do Mundo, mas primeiro tenho que ver a realidade e procurar minutos em qualquer lugar, para que eu possa me mostrar. Ou seja, ele não vem jogando no Corinthians, que tem como zaga titular Gil e Pedro Henrique, mas ele quer jogar, ele precisa jogar, ele é um bom jogador de nível de seleção, então ele já estuda aí com o Corinthians uma possível saída temporária assim que o futebol voltar. Só que o mesmo Bruno Mendes vem sendo assunto no noticiário corintiano nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade, por causa do calote que o Corinthians deu no Montevideo Wanderers, o clube onde ele jogava lá no Uruguai. E aí, para contar os detalhes desse calote e como o Corinthians vem planejando os próximos passos para arcar com essa dívida e quais os riscos que a FIFA já impõe ao Corinthians, porque a FIFA está de olho, a FIFA foi notificada, o Corinthians está sim sob risco de punição pela FIFA, aí a gente chama o Marco Belo, que entrevistou um dirigente lá do Montevideo Wanderers, que contou alguns detalhes dessa dívida do Corinthians e de como eles estão esperando o pagamento. Chega mais, Belo. Só antes aí do Belo aparecer, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, clica no sininho também, porque aí sempre que a gente publica vídeo novo, acontece todo dia, você vai receber a notificação em primeira mão aí no seu celular, no seu computador, por onde você estiver assistindo a gente, beleza? Também deixa um joinha aí nesse vídeo, certo? Agora sim, vem, Belo. Fala, Faraldo, pessoal do meu timão. Pois é, ontem eu conversei com o diretor-geral do Montevideo Wanderers, que é o Sebastián Garcia, e ele estava bastante surpreso com o fato do Corinthians não ter pago as parcelas pelo Bruno Mendes, né? Ele falou comigo que, pelo fato do Corinthians ser um clube grande, com muito poder financeiro, achava, quando da venda do Bruno Mendes para o Corinthians no ano passado, que o Corinthians honraria com os pagamentos. Eu até falei para ele, né, a respeito do déficit, do prejuízo do Corinthians em 2019 de 177 milhões de reais, se ele sabia sobre isso, se ele sabia que o Corinthians tinha muitas outras dívidas para pagar. E ele falou que não estava por dentro disso, inclusive não quis comentar, só falou que esperava receber o dinheiro. O Corinthians está devendo 2 milhões de dólares, por enquanto, né? 1 milhão de dólares que venceram em junho do ano passado e 1 milhão de dólares que venceram agora em janeiro, 2 parcelas, e vai ter a terceira parcela de 500 mil dólares que vai vencer agora no final desse mês. A parcela que o Corinthians foi acionado na FIFA e que já perdeu foi a parcela de junho do ano passado, 1 milhão de dólares. Esse dinheiro o Corinthians vai ter que pagar até o final desse mês, senão vai sofrer sanções da FIFA. Daqui a pouco eu explico quais. A segunda parcela que o Corinthians atrasou, que na verdade foi a terceira parcela, já que a primeira o Corinthians pagou, a segunda que o Corinthians atrasou, que é de janeiro deste ano, tá na FIFA, mas o Corinthians ainda não foi intimado. Então, provavelmente, mais para frente, o Corinthians deve ser intimado por essa parcela também. Enfim, se o Corinthians não pagar até o final deste mês, de junho, agora, 1 milhão de dólares ao Montevideo Wanderers, a primeira sanção da FIFA é fazer com que o clube não possa inscrever jogadores nos campeonatos. Por exemplo, vai começar o Campeonato Brasileiro. O Corinthians pode até contratar
jogadores, mas não pode inscrever no Campeonato Brasileiro. Então não adianta nada contratar e não inscrever. Essa é a primeira sanção, além de multa. E a última sanção, aí é se o Corinthians atrasar bastante essa parcela, não pagar, a FIFA seguir cobrando o Corinthians e o Corinthians seguir não pagando, a última sanção é o rebaixamento. Mas aí passa muito tempo, né? O Cruzeiro, por exemplo, está numa sanção intermediária, que é a perda de pontos, né? A primeira sanção foi não poder inscrever jogadores, aí não pagou, a segunda perda de pontos. Então o Corinthians tem que pagar para não sofrer nenhuma sanção. Se continuar não pagando esse $1 milhão, aí as sanções, que são as punições da FIFA, vão aumentando até chegar a um rebaixamento de divisão. Enfim, o Corinthians vai ter que pegar uma parte da grana do Pedrinho e pagar esse $1 milhão. É a dívida preferencial hoje do Corinthians, porque a FIFA está no pé e a FIFA não está brincando com clubes que devem a outros clubes, né? Estão acionando a FIFA está dando ganho de causa a quase todos os clubes que estão solicitando essa ajuda. O que mais me chamou a atenção, além desse fato, na entrevista que eu fiz com o dirigente do Montevideo Wanderers, é que ele falou que esses $2 milhões devidos pelo Corinthians fazem com que o Montevideo sobreviva 1 ano e meio. São todas as contas do Montevideo Wanderers, que é um clube pequenininho do Uruguai, uma espécie de São Caetano deles lá, sobreviva por 1 ano e meio. Por isso, eles tiveram que entrar na FIFA para receberem o dinheiro. Não é qualquer dinheiro para eles, é um dinheiro que faz muita diferença. Para você ter uma ideia, o Bruno Mendes foi a maior venda da história do clube, $3,5 milhões ao Corinthians. Aliás, o Corinthians se deu mal, né? Pagou em dólar, quando o dólar estava mais baixo, o dólar subiu e a dívida aumentou bastante pelo Bruno Mendes, que hoje falou, inclusive, que quer ser emprestado para outra equipe. E aí, Faraldo, bom negócio a compra do Corinthians? A contratação do Bruno Mendes foi uma boa. O jeito como o Corinthians vem arcando com a dívida dessa contratação é que tá uma grande de uma bagunça, né? Mas aí eu repasso a pergunta para vocês, torcedores do Corinthians, deixem nos comentários a opinião de vocês, beleza? Até o próximo vídeo e vai Corinthians!